Desde que o mundo é mundo, as pessoas buscam maneiras diferentes de se entreter. Ler livros, ouvir músicas, conversar, brincar e sair com os amigos são atividades simples e importantes que fazem parte da vida dos indivíduos. Entretanto, a ideia de entretenimento está ligada à presença de uma audiência. Por definição, o entretenimento é qualquer ação ou evento com o objetivo final de entreter e causar interesse no público que o consome. Com o passar dos anos, algumas coisas mudaram dentro desse universo. A importância do entretenimento continua a mesma, mas com o uso cada vez mais intenso das telas, as atividades e o papel do público foram transformadas. Mas afinal, como era a noção do entretenimento antes? E agora? Pegando principalmente pela televisão, né? Televisão aberta, que continua sendo um meio muito que propaga muito entretenimento, né? As pessoas consomem muito TV em busca de entretenimento. A gente consegue perceber essa evolução, assim, de um momento onde a televisão ela era o único meio onde as pessoas podiam se informar, né, assim, sem um tipo de feedback, seguindo um fluxo muito unilateral, né, mas a gente vê que com o advento das redes sociais, da internet, isso tudo se potencializou muito, né, e eu acho que é uma questão muito geracional também. A TV, ela continua sendo uma mídia muito importante, mas se multiplicaram as formas de consumo e as formas de interação, né? Então, hoje a gente tem uma audiência que ela faz parte desse processo. Ela cria o entretenimento junto com as marcas, com as emissoras, né? Essa transformação na forma de se entreter é ocasionada e influenciada pelo avanço das tecnologias portáteis. Com a maioria das atividades na palma da mão, de qualquer lugar ou em qualquer momento, as pessoas podem ter acesso a várias atividades disponíveis em seus dispositivos. A reinvenção do entretenimento de forma portátil e o imediatismo presente na sociedade permitiu que o streaming se tornasse uma realidade cada vez mais presente. Mas o que é streaming? Apesar dessa palavra estar muito vinculada à transmissão de mídias audiovisuais, ela vai muito além disso. Streaming é qualquer conteúdo midiático, ao vivo ou gravado, que é disponibilizado através da internet para dispositivos móveis. Ou seja, diversos conteúdos como filmes, séries, documentários, podcasts e webcasts estão disponíveis nas plataformas de streaming. Armando e Thiago são dois jovens que fazem parte do grupo de pessoas que consomem diariamente esse tipo de conteúdo. Para eles, as plataformas de streaming são uma de suas principais fontes de entretenimento. Eu acredito que o streaming ele veio para facilitar muitas indústrias, né? De entretenimento, porque hoje em dia é muito mais fácil você lançar um filme, lançar uma série, lançar uma música nessas plataformas e fazer com que esse conteúdo chegue ao público-alvo dele, né? É muito mais fácil do que, por exemplo, você precisar lançar um filme no cinema ou algo do tipo. Hoje em dia, a minha principal fonte de entretenimento é o streaming, porque eu posso ver os filmes e as séries de uma maneira muito rápida. Eu coloco no meu telefone, no computador, na TV. Então, eu nem preciso sair de casa, já que está tudo no meu alcance. Eu consigo ver de uma forma mais fácil. No Brasil, as plataformas de streaming cresceram significativamente nos últimos anos, comparadas ao mundo todo. O país é o segundo no ranking global de assinantes da Netflix. Segundo uma pesquisa feita pela Nielsen, maior empresa de marketing do mundo, e pela Toluna, uma comunidade online utilizada para pesquisa de opinião, em torno de 87% dos brasileiros têm, em sua rotina semanal, a presença das plataformas de streaming. Com a pandemia, os números crescem. Uma pesquisa realizada em 2020 pela Kantar Ibope Media, líder no mercado de pesquisa de mídia na América Latina, apontou que 58% dos usuários de internet que participaram da entrevista relataram ter visto mais vídeos e TV online em plataformas pagas de streaming durante o período de isolamento. Cada indivíduo passou cerca de 1 hora e 49 minutos exclusivamente assistindo a esse tipo de conteúdo todos os dias. O crescimento do streaming não é exclusivo do país. No cenário global, o relatório da Motion Pictures Association, uma associação comercial estadunidense que representa os 5 maiores estúdios de cinema de Hollywood, mostra que mais de 232 milhões de novas assinaturas foram feitas na pandemia. O total de assinaturas globais chegou a 1,1 bilhão em 2020 e, no total, o aumento foi de 34%. Um ex-funcionário da Netflix, que preferiu não se identificar por motivos contratuais, contou quais são os investimentos feitos pela plataforma para atrair novos usuários e apresentar conteúdos que são diferenciais.
Entre os citados, o ex-funcionário destaca a preocupação do CEO da empresa em produzir conteúdos locais. O Reed Hastings sempre se preocupou em ter uma multiplicidade do ponto de vista das histórias que estão sendo contadas. Então, assim, desde a gênese, quando a Netflix começa a produzir conteúdo, ela amplia o ponto de vista que está sempre centrado no umbigo de Hollywood para outros polos do mundo, porque ela entende que boas histórias podem vir de qualquer lugar. E aí, quando você tem uma boa história local, você gera uma afinidade, você gera uma paixão, porque você gera uma identificação. Então, essa percepção de ter um molho local, de ter uma pimenta brasileira, de ter um curry indiano, de ter um pouco do gostinho da parrilha espanhola, ela é proposital. O retorno positivo que o serviço de streaming recebe constantemente levou muitas empresas a aderirem a esse modelo de plataforma de conteúdo. A questão é que cada vez mais as produções estão sendo dedicadas a uma plataforma exclusiva. Isso significa que, para ter um catálogo mais diverso, o usuário precisa ter assinatura em muitas plataformas. Mesmo que esse fator possa representar algum desequilíbrio financeiro, muitos jovens organizam suas contas e colocam como prioridade ter múltiplas assinaturas. Esse comportamento da juventude demonstra o sucesso das plataformas de streaming. Atualmente eu assino 6 plataformas de streaming, tanto para ver séries e filmes quanto para escutar música. E apesar de ser um gasto a mais ao mês, vale muito a pena se a gente parar para pensar e levar toda a família para ver um filme no cinema, ver cada filme individualmente no cinema, né? Eu acabo pagando muito mais do que se eu chamasse todo mundo para vir assistir o mesmo filme mais de uma vez, né? Então é um custo-benefício muito bom. Hoje eu assino 6 plataformas de streaming. É uma facilidade imensa. Se antigamente você precisava ir para locadora alugar filme, se você precisava baixar, às vezes até pirata na internet, ou você precisava esperar passar na TV para assistir, hoje em dia você pode assistir seus filmes e séries preferidas a hora que você quiser, no conforto do seu sofá, da sua cama, da sua TV. Então é muito mais fácil. Eu prefiro muito assim com as plataformas de streaming. Nesse cenário cheio de opções, as plataformas de streaming precisam medir e entender o nível de aceitação de cada produto. Hoje, é muito comum que as empresas tenham contas nas redes sociais para se comunicar com seu público. Quando falamos da área do entretenimento, essa relação nas redes é ainda mais profunda, pois além das plataformas, as séries, por exemplo, também possuem perfis. Através dos comentários e do engajamento dos telespectadores em cada perfil, é possível saber qual conteúdo está sendo mais repercutido no momento. Ou seja, as redes sociais ajudam as plataformas de streaming a medir o nível de aceitação e identificação do público com determinado conteúdo. A Netflix consegue medir o nível de conversa social que é tida, por exemplo, nas redes sociais. Então, assim, todo mundo comentou de Casa de Papel. Então, Casa de Papel acaba que constrói marca também para a Netflix, porque ele tem uma base de fãs super engajada, uma base de fãs que comenta, que bota hashtag. Então, você ter sua marca associada a uma história positiva, de forma orgânica, espontânea, é uma ação, quase que uma ação de marketing que você está fazendo, né? É melhor que uma ação de marketing, porque as pessoas estão falando sobre você de graça. Com o crescimento das plataformas de streaming, muito se especula a respeito de um possível fim dos cinemas. A tendência de aumento na adesão nesse tipo de entretenimento já é realidade, mas a verdade é que a pandemia foi um fator essencial para essa substituição. Se as plataformas serão realmente capazes de substituir o cinema e toda a sua história, bom, isso teremos que esperar para ver.